Gente, hoje estamos começando mais uma série de mensagens. Olha só que coisa, hein? A nona série do ano. Olha, 9 séries, a gente já chegou em setembro e a série desse mês se chama Emoções. Emoções. É o tipo de série que vai alcançar todo mundo em todos os episódios. Existem alguns textos que a gente prega que alcançam o nosso coração com mais profundidade do que outros. Mas eu prometo para você que ao longo desse mês nós seremos chacoalhados pelo Senhor em todos os domingos, então não perca nenhum dia. Nós estamos entrando aí no setembro, no mês de setembro, e normalmente setembro é o setembro amarelo, então por isso que nós escolhemos ao longo desse mês falar sobre algumas emoções. Quando eu comecei a pensar, irmãos, sobre emoções, toda emoção, ela pode ser experimentada de pelo menos duas maneiras. A primeira maneira é sob a ótica de Deus. A segunda maneira é sob a ótica do mundo. Nós podemos experimentar as nossas emoções de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os princípios da palavra do Senhor. E se nós fizermos assim, nós vamos fazer com que as nossas emoções se tornem um instrumento para abençoar a vida de outras pessoas e também para abençoar a nós. Agora, por outro lado, se a gente permitir que as nossas emoções sejam guiadas de acordo com os princípios do mundo, elas podem ser desordenadas e até mesmo, muitas vezes, destrutivas, levando a gente a consequências muito ruins. O tema de hoje, o primeiro subtema dessa série é controle a sua ira. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado, controle a sua ira. Irmãos, hoje o bicho vai pegar aqui nesse negócio. Deus vai tratar o nosso coração. Essa pessoa que está do seu lado, que tem uma cara de boazinha, tira ela do sério para você ver. Deus vai tratar ela hoje aqui em nome de Jesus. Tem gente que entra na igreja assim, né? Deus vai tratar todos os irmãos ao meu redor, menos eu. Não, Deus vai tratar todo mundo aqui hoje. Eu queria começar esse sermão já desespiritualizando algumas coisas. Porque nós sabemos que a ira, ela é poderosa, a raiva é poderosa. Mas a gente também sabe que muitas vezes a raiva ou a ira, ela é inevitável. Desespiritualizando aqui as coisas, tá bom, irmãos? Como assim, pastor? Está falando na igreja que a raiva é inevitável? Existem alguns momentos que a raiva, a ira é inevitável a gente perder a linha, ou não. Tem alguém aqui que pode dizer assim, pastor, eu tenho um autocontrole de forma plena, a ponto de que nunca na minha vida eu me irritei acima da média. Se você falar, eu vou dizer, primeiro que eu vou precisar que você seja uma mentora aí para me ajudar. E segundo, eu vou orar para você porque eu acho que é mentira. Porque num mundo caído como o nosso, onde as injustiças fazem parte do nosso dia a dia, um monte de frustrações, um monte de decepções, acaba sendo natural que diante de algumas coisas a gente se descontrole. A gente fica com muita raiva, a gente perca a linha. Agora, a gente tem que entender que o problema não é a ira, o problema não é a raiva. Existem algumas coisas que a gente tem que se irar mesmo, a gente tem que ficar com raiva mesmo, principalmente quando a gente fala de injustiça. O grande problema ou a grande questão é como a gente administra a raiva, ou como a gente administra a ira. É justamente a resposta que a gente dá em momentos de estresse, em momentos de frustração, em momentos de decepção, que vai determinar o nosso futuro. O grande problema não é você ficar com raiva, o problema é o que você faz com a raiva que você sente. Tem gente que fica com muita raiva e vai lá e resolve as coisas. Agora tem gente que fica com muita raiva e quebra as coisas, e agride pessoas, e xinga as pessoas, e maltrata as pessoas. Então, perceba que o grande problema não é a raiva ou a ira, é o jeito que a gente reage àquilo que acontece com a gente. Só para a gente entender a importância dessa série de mensagens, eu trouxe um texto aqui, não é o texto que eu vou pregar, mas só para vocês verem o que a Bíblia fala sobre as nossas emoções. Provérbios 25, 28. Como a cidade com os muros derrubados, assim é o homem ou a mulher que não sabe se dominar. Eu vou ler de novo. Como a cidade com os muros derrubados, assim é o homem ou a mulher que não sabe se dominar. Olha como isso é poderoso.
Eu preguei sobre Neemias alguns domingos atrás e eu falei que uma cidade com muros derrubados é uma cidade vulnerável, é uma cidade exposta à vergonha, é uma cidade exposta ao ataque de outros inimigos. O que a Bíblia está dizendo é: se eu não governo, se eu não controlo as minhas emoções, se eu sou controlado por elas, eu estou o tempo inteiro vulnerável a cair diante de qualquer dificuldade. Se eu não controlo, se eu não governo as minhas emoções, qualquer coisa que bater em mim vai me derrubar. Se eu não sou capaz de controlar as minhas emoções, o inimigo nem precisa de estratégia nenhuma, porque os meus muros estão derrubados, o que ele fizer vai me atingir. A pergunta de hoje é: como então a gente tem controlado as nossas emoções? O que o nosso controle emocional tem feito a gente ganhar? E o que o nosso descontrole emocional tem feito a gente perder? Eu vou te ajudar aqui. Será que você já perdeu emprego por causa do descontrole emocional? Não, pastor, porque eu falo mesmo. Eu não estou nem aí, chefe nenhum vai mandar em mim, patrão nenhum vai... Oh, aí você perdeu por conta do descontrole emocional. Será que você já perdeu um relacionamento por causa do descontrole emocional? Gente que é desequilibrada emocionalmente e deixou ir embora, talvez, uma pessoa extremamente importante, uma amizade de anos, por causa de desequilíbrio emocional. Será que você já se envolveu em alguma briga de trânsito completamente desnecessária, simplesmente porque você queria sair na frente, porque você queria sair ganhando? Então, diante de tudo isso, eu escolhi um texto que, se você é assim como eu, você também deixou passar esse texto aqui que eu vou ler. A gente vai falar sobre a história de Moisés, e a gente conhece a história de Moisés, mas talvez não debaixo dessa perspectiva que eu vou pregar aqui hoje, que está lá em Deuteronômio, capítulo 3, versículo 23. Peço para que você abra sua Bíblia lá. Se você não trouxe sua Bíblia, a gente vai transmitir esse texto aqui no telão. Deuteronômio, está lá no comecinho da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, tá bom? Quinto livro da Bíblia. Deuteronômio 3, 23. Vamos lá, irmãos. Deuteronômio 3, 23 diz assim. Moisés está falando, tá? Naquela ocasião, supliquei ao Senhor: ó soberano, Senhor, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Que Deus há nos céus ou na terra que possa realizar feitos e obras poderosas como as tuas? Deixa-me, eu te suplico, atravessar o Jordão e ver a boa terra do outro lado, essa boa região montanhosa e o Líbano. Contudo, por causa de vocês, Moisés dizendo para o povo, o Senhor se irou contra mim e não quis me atender. Basta, ele me disse, não me fale mais sobre isso. Suba agora ao ponto mais alto, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Veja a terra com seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Portanto, dê ordens a Josué, anime-o, encoraje-o, pois será ele quem atravessará a frente deste povo e lhes repartirá por herança a terra que você apenas verá. Isso é muito forte, irmãos. O protagonista do texto que a gente leu é Moisés. A gente conhece um pouco da história de Moisés, mas aqui nós estamos com Moisés no final da sua caminhada. Moisés liderou o povo lá da saída do Egito, milhões de pessoas, a história conta. Ele liderou da saída do Egito, de 430 anos de escravidão, até a terra que o Senhor tinha prometido, que era Canaã. Uma bela caminhada, por sinal, porque Moisés viveu um monte de momentos espetaculares com o Senhor. Não é à toa que o Moisés ele é considerado um dos maiores líderes da história de Israel. E eu gostaria de trazer aqui alguns momentos da história de Moisés que foram muito marcantes, coisas que ele viveu e que a gente fala disso até hoje. Por exemplo, o nascimento de Moisés. A história do nascimento de Moisés é uma história que a gente conta para os nossos filhos, nas classes de escola bíblica, até nas nossas pregações. Porque o faraó tinha dito que todos os recém-nascidos deveriam ser mortos, porque ele tinha medo de que algum desses meninos crescesse e tomasse o lugar dele. E aí, de repente, ele manda matar os recém-nascidos. A mãe de Moisés, grávida,
tem o bebê e ela, para protegê-lo, coloca ele num cestinho e empurra ele no rio Nilo. O Moisés milagrosamente chega até a beira do palácio. Uma das servas ali, a filha do faraó, a filha do faraó pega o Moisés, leva para dentro e dá para a mãe de Moisés, que era uma das servas, fala assim: meu, eu achei essa criança aqui. Aí a mãe de Moisés, tipo, nossa, que coisa, você achou o bebê? Achei. Poxa, eu poderia cuidar dele se você quiser. Ah, você pode? Então cuida. Então, milagrosamente, Moisés é criado dentro do palácio com a sua própria mãe. Isso é espetacular. Um milagre do Senhor já no nascimento. A Bíblia vem dizer também que Moisés ele tinha uma conexão muito diferenciada com o Senhor. A ponto da Bíblia dizer que Moisés foi um dos poucos homens na história que viu o Senhor face a face. A Bíblia diz que nunca mais surgiu em Israel um homem como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. Outra coisa que aconteceu na vida de Moisés, num dos momentos mais críticos da sua história, o Moisés, ele viu a mão de Deus enviar 10 pragas para o Egito. Então, ele falava: faraó, libera o povo. Não, não vou libertar. E Deus mandava uma praga. Aí, aquela história que a gente já conhece. 10 vezes, Deus enviou pragas para mostrar para o Moisés que ele estava com ele e que também ele estava contra o faraó. O Moisés viu Deus fazer grandes milagres. Como, por exemplo, na saída do Egito, quando ele bate a vara dele no chão, o mar vermelho se abre na metade. O povo passa com os pés secos. E na hora do pessoal do faraó passar, o mar se fechou e matou todos os soldados. Outra coisa que aconteceu com Moisés, Moisés recebeu a tábua dos 10 mandamentos da mão do próprio Deus. Ou seja, gente, por que eu estou contando tudo isso? Porque nós não estamos falando de qualquer cara. Nós estamos falando de um dos maiores líderes que já passou por essa terra. Um homem que foi escolhido por Deus para uma obra grandiosa. Agora, o mais impressionante é o que o fim dessa história nos mostra. Porque apesar de ter vivido tantas coisas grandes com o Senhor, apesar de ter vivido um milagre atrás do outro, apesar de ter sido um homem escolhido por Deus, chamado por Deus, aprovado por Deus, o texto mostra que esse grande líder, no final da sua vida, está implorando para Deus deixar que ele entrasse na terra prometida. Quantas crises Moisés passou, quantos desafios Moisés passou. Ele nasceu para entrar na terra prometida, ele nasceu para levar o povo para uma terra livre e frutífera, mas agora, em outras palavras, Deus olha para ele e diz: Moisés, eu vou encurtar os seus limites, você não vai tão longe quanto eu planejei que você iria. Moisés, eu planejei lá atrás que você entraria na terra prometida, mas você não vai entrar. Não vai entrar. Josué vai entrar, mas você não vai entrar. Olha só o texto que a gente leu, o que ele diz. Naquela ocasião supliquei ao Senhor: ó soberano Senhor, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza, tua mão poderosa, que Deus há nos céus ou na terra que possa realizar feitos e obras poderosas como as tuas. Ou seja, Moisés começa a lembrar daquilo que Deus fez, de tudo isso que eu te contei. Deus abriu o mar, Deus mandou praga, Deus chamou, a sarça que pegou fogo e não se consumiu, e ali tudo aquilo acontecendo, e Moisés começa a lembrar desses milagres, e aí ele começa: Senhor, eu te suplico, me deixa atravessar o Jordão e ver a boa terra do outro lado, essa boa região montanhosa e o Líbano. Aí Moisés fala para o povo: contudo, por causa de vocês, o Senhor se irou contra mim e não quis me atender. Uma pausa aqui. Esse é o tipo de gente descontrolada emocionalmente. A gente vai conseguir descobrir o descontrole emocional de Moisés a partir de agora. Porque a pessoa desequilibrada emocionalmente, ela é incapaz de dizer que a culpa é dela, que a responsabilidade é dela, que os erros são dela. Ela sempre quer transferir a responsabilidade para os outros. E a gente vai descobrir que a responsabilidade aqui é de Moisés. Não é de mais ninguém. O povo era insuportável? Era. Mas aqui a questão é com Moisés. Qual é a resposta de Deus? Basta, ele disse, não me fale mais sobre isso. Já pensou se eu ouvir isso de Deus? Moisés, acabou. Eu não quero mais ouvir um pio. Já viu? Um pio sobre isso aqui. Suba agora ao ponto mais alto, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Veja a terra com os seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Portanto, dê ordens a Josué, anime-o, encoraje-o, pois será ele quem atravessará a frente deste povo, e lhes repartirá por herança. E aí, aqui foi o que me pegou: a terra
que você apenas verá. Irmãos, olha o que Deus está dizendo para Moisés. Moisés, eu vou deixar você subir no alto de um monte. Eu vou deixar você olhar para a terra. Eu vou deixar você ver, olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Você vai enxergar a terra que eu prometi. Mas você só vai enxergar. Você não vai entrar. E digo mais, não toca mais nesse assunto comigo. É como se Deus estivesse dizendo assim, né? Se você continuar falando, nem ver você vai. E acabou. Parece um pai brigando com o filho, né? Isso é muito maluco, porque Deus, ele está proibindo o Moisés, o cara que fez tudo o que eu contei para vocês. Imagina que o povo de Israel estava cativo no Egito 430 anos. Tudo que eles viveram foi por meio da mão de Moisés. Se tem alguém que merecia entrar na terra prometida, esse alguém era Moisés. Pô, quem foi o cara que estava de boa lá no deserto e de repente a sarça começou a pegar fogo, Deus falou com ele, ele até questionou, Senhor, mas eu mesmo, o senhor tem certeza? Eu? Logo eu? E agora esse Moisés que enfrentou o faraó, uma praga atrás da outra, e soldado vindo atrás dele com flecha, e aquela loucura, e o mar na frente, e o povo... É esse Moisés que Deus está dizendo que não vai entrar. A gente começa a perguntar, por que Deus disse não? Não seria injusto da parte de Deus dizer não para um cara desse? O Moisés, ele deu um spoiler do porquê que Deus disse não para ele, porque na mente dele, ele não era culpado de nada. Culpado era o povo. A culpa é de vocês que Deus mandou eu não entrar. Mas a gente vai descobrir que Deus está encurtando os limites de Moisés por uma única coisa, por causa da raiva, da ira. E a gente vai descobrir isso agora em Números, capítulo de número 20. Olha só o texto que eu trouxe para vocês. Essa aqui é a história que vai dar base para todo o restante. Olha só, não havia água para a comunidade e o povo se juntou contra Moisés e Arão. Queixaram-se a Moisés e disseram, quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos diante do Senhor. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto, para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para esse lugar terrível? Aqui não há cereal, não tem figo, nem uva, nem romã, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da Assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram com o rosto em terra e a glória do Senhor lhes apareceu. Irmãos, aqui a coisa começa a ficar ruim para Moisés. O Senhor disse a Moisés, pegue a vara e com Arão, o seu irmão, reúna a comunidade e diante dela fale aquela rocha. Diga comigo, fale. Fale aquela rocha à vista deles e ela verterá água. Ou seja, Marcelão, fácil, a ordem de Deus. Junta todo mundo, você e Arão, cheguem diante de uma pedra, fala com a pedra e eu vou fazer jorrar a água da rocha, como eu já fiz outras vezes. E então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, conforme ele tinha lhe ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse, aí aqui o bicho pega, escutem, rebeldes, já começou errado. Escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água dessa rocha para dar a vocês? Isso é sinal de que Moisés ele não estava muito bem da cabeça, ele já estava desequilibrado ali. Escutem, rebeldes, será que a gente vai ter que tirar água dessa rocha para dar a vocês? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão, como vocês não confiaram em mim para me santificar à vista dos israelitas, não conduzirão essa comunidade para a terra que dou a vocês. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele se mostrou santo no meio deles. Resumo da história, o povo precisando de água, começa a reclamar mais uma vez com Moisés, Moisés pede ajuda de Deus, Deus dá uma ordem clara, Moisés, é para você falar com a pedra. O Moisés está tão louco que ele pega o pedaço, a vara dele, fala assim, ei rebeldes, será que eu vou ter que arrancar água daqui para vocês de novo? E bate 2 vezes, eu fico imaginando Deus olhando e falei, o que está acontecendo com Moisés? Se perdeu um menino, tá doido. Água sai da rocha porque esse era o papel de Deus, mas logo na sequência Deus diz, ei Moisés,
Você não me santificou diante do povo, vocês não confiaram na minha instrução por completo, e justamente por causa desse seu desequilíbrio, vocês não vão entrar na terra prometida. Fica claro, irmãos, que Deus está encurtando os limites de Moisés por causa da ira descontrolada. E eu gosto muito, já disse isso outras vezes, eu gosto de pregar 3 pontos, tal, mas eu fiquei tão chocado com essa história, que eu não trouxe ponto nenhum hoje aqui. A gente só vai falar dessa história, desse desequilíbrio emocional de Moisés. Quando a gente fala de ira, a gente está falando de um sentimento de protesto. Quando a gente fica com muita raiva, a gente está falando de um sentimento de protesto contra algo. A gente está com raiva de alguém que falou uma palavra contrária a nós. A gente está com raiva de alguém que pisou no nosso calo. A gente está com raiva de uma injustiça social ou alguma injustiça que cometeram contra nós. E aí, no meio dessa frustração muito grande com alguém ou com alguma coisa, quando a gente vive esse tipo de momento, a gente se dá o direito de extravasar. E aí a gente quer falar o que não deve, o que está dentro de nós, doa quem doer, seja lá como for. Por quê? Porque a gente tem que desabafar. Eu não posso guardar para mim esse tipo de coisa. Pô, o cara veio e me desrespeitou, agora ele vai ter que ouvir tudo que eu tenho para dizer. E a gente se acha no direito de externar tudo que tem de ruim dentro do nosso coração para qualquer pessoa que estiver na nossa frente. E é justamente ali que a gente fala coisas que a gente se arrepende, que a gente toma atitudes que a gente vai se arrepender para sempre. Olha só o que a Bíblia nos ensina sobre isso, irmãos. Efésios capítulo 4, 26 e 27. Quando ficarem irados, não pequem. Não permitam que o sol se ponha sobre a ira. Não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. E não deem lugar ao diabo. Olha só, o texto está dizendo, quando vocês ficarem irados, ou seja, não é uma possibilidade, por isso eu disse que essa palavra pega todos nós, não é a possibilidade de ficarmos irados, talvez eu fique em algum momento com muita raiva, não, é quando nós ficarmos, porque a gente vai ficar, principalmente se você é corintiano. O nome que a Cacá mais ouve na minha casa é Yuri Alberto agora, todas as semanas eu falo, Yuri Alberto, ela falando, que nome engraçado, né? É engraçado para você. Quando vocês ficarem irados, é sobre a certeza de que em algum momento a gente vai ficar. Por quê? Porque a ira é reação humana, é uma reação humana. Agora, qual o cuidado que a gente tem que ter? Não permitir que o sol se ponha sobre a nossa ira. Ou seja, a gente fica irado e o sol se pôr, e a gente continua irado, e o sol se põe e a gente continua irado. O que acontece? Quando isso acontece, nós estamos dando lugar ao diabo. É como se a gente pegasse uma cadeira dentro do nosso coração e a gente colocasse lá, e a gente fala assim, agora que eu estou cheio de ira, quem senta nessa cadeira? É o diabo. Nós estamos dando lugar ao diabo quando as nossas emoções dominam a nossa vida. Irmãos, há pessoas que ficam com raiva, e faz parte ficar com raiva. Agora há pessoas que são dominadas pela raiva, pessoas que são dominadas pela ira, agem em cima da ira, pensam em cima da ira, pensam em cima da raiva. Sabe quando acontece alguma coisa lá na sua família, você fica com muita raiva, e aí você começa a plantar essa semente num solo mais profundo, e você vai ficando com mais raiva, e aí passa uma semana, 2 semanas, você encontra aquela pessoa, você está com mais raiva do que antes, dá 1 mês, 2 meses, você está com mais raiva do que antes, e o pior, essa raiva é como se você tomasse veneno, esperando que o outro morra, enquanto às vezes o outro não está nem aí para você, e você está ali, plantando essa semente, regando essa semente, ficando com mais raiva ainda. E quem está sentado na cadeira? O diabo. Gente que se torna raivosa por essência. O que Paulo está ensinando para a gente é que a gente não pode apenas aprender a administrar a ira. A gente tem que chegar nesse lugar para diariamente, constantemente, expulsar a ira de dentro do nosso coração. Porque quando a gente fica ferido, quando a gente fica magoado, ou quando a gente olha para alguma situação que dá a entender que houve alguma injustiça contra nós, qual é a nossa reação natural? É exatamente a mesma que o Moisés estava com o povo. A tendência de responder com agressividade. A tendência de viver de forma agressiva. Por isso que Paulo está nos ensinando, tomem cuidado com a ira de vocês. O grande problema de Moisés é que ele deixou que o seu impulso tomasse a frente da sua fé.
Agora olha que coisa maluca, isso aqui acabou comigo. Números 12, 3. Era Moisés o homem mais manso da face da terra. Aí acabou. Porque se a ira tomou conta do coração do homem mais manso da terra, o que dirá que vai acontecer com a gente? Isso é o que acontece quando nós somos incapazes de controlar as nossas emoções. Porque aquele que antes era visto como o homem mais manso da terra, agora se perde justamente na área onde ele era mais forte. O cara que sabia se controlar, o cara que era um exemplo de mansidão, num momento de estresse, deixa o impulso passar à frente e se torna um dos caras que não entrou na terra prometida. Se nós permitirmos que as nossas emoções nos dominem, a gente vai falhar, irmãos, em áreas que a gente não poderia falhar, e o resultado disso normalmente é desastroso demais. A pergunta que a gente faz então é: será que Deus vai ter que começar a fazer com a gente o mesmo que ele fez com Moisés? Será que Deus vai ter que começar a tirar a gente de alguns lugares para falar: ei, vocês tinham tudo para entrar, mas não vão entrar por causa da postura de vocês? Quando Deus talvez te faz uma promessa e diz assim: eu vou entregar muitas coisas na sua mão, mas aí por causa da sua postura, Deus diz assim: ei, eu não vou te entregar mais tantas coisas assim, vou te entregar algumas, mas não tantas. Ou quando Deus te chama para uma missão maravilhosa, e aí de repente no meio do caminho ele fala assim: ó, eu vou tirar o maravilhoso dessa missão e vai ficar só uma missão comum. Por quê? Por causa da sua postura, porque você não sabe lidar, porque você não sabe controlar suas emoções, porque você se irrita com muita facilidade. Deus começa a te impedir de chegar em lugares que naturalmente você chegaria, simplesmente porque a sua postura está longe daquilo que Deus espera. Ou alguém duvida, Edinho, que Deus chamou Moisés para entrar na terra prometida? É por isso que eu preguei alguns domingos atrás que quem tem promessa de Deus morre também, pastor. Ah, quem tem promessa de Deus não morre não? Morre sim. O Moisés morreu e não entrou, recebeu a promessa, chegou lá na frente, não soube se controlar, perdeu a oportunidade de viver algo grande no Senhor. Uma história cheia de milagres, um líder extraordinário, alguém que tinha tudo para fechar a sua história com chave de ouro, e aí Deus diz: Moisés, mesmo com todo o seu histórico, você não vai entrar. Ei, será que nós estamos entendendo? Deus impediu um homem de experimentar algo grandioso, porque ele não soube controlar as suas emoções. Eu estou pregando aqui para pessoas que não sabem controlar suas emoções. No momento de estresse, no momento de dificuldade, você se ira com facilidade, você já perdeu muita oportunidade porque fica nervosinho, porque é desbocado, porque você fala mesmo, porque você perde a linha no futebol com seus amigos, porque ninguém pode entrar na sua frente sem dar seta, que você já fica maluco, e por causa disso você está deixando de experimentar coisas grandes no Senhor. Ah, pastor, mas eu não levo desaforo para casa. Por que você não leva desaforo para casa? Você está perdendo a oportunidade de ser um pacificador pelo mundo. Esses dias atrás eu estava dirigindo, e aí eu nunca fui um cara de ser nervoso, nem nada, graças a Deus. E aí esses dias, só em São Bernardo isso acontece, aqui isso não acontece. Um cara fez uma navalhada na minha frente, no trânsito, eu falei: meu Deus do céu. Aí sabe, Ângelo, a vontade que a gente tem, que não vai resolver nada, não serve para absolutamente nada, mas a vontade é, quando ele para no farol, a gente parar do lado e ficar olhando assim, sabe? Tipo assim, racionalmente, o que isso vai resolver? Nada! O que a gente pensa? Não, porque quando eu olhar, esse cara vai se sentir mal, ele vai começar a chorar e vai me pedir perdão. Não vai. Ele não está nem aí, às vezes ele vai ficar lá dançando normal assim. Mas a gente tem o desejo de passar na frente dele e ficar olhando, falar: brincadeira, né? Ficar balançando a cabeça assim. Aí eu pensei, ele parou no farol, eu falei: eu vou parar do lado dele e vou ficar olhando para a cara dele assim. Uma vez aconteceu, um cara fez um negócio desse, eu parei do lado dele: ô pastor, tudo bem? Eu falei: ô irmão, Deus te abençoe e te recolha em nome de Jesus. E aí eu pensei, né, eu vou parar do lado dele e vou ficar olhando. E aí na hora eu me lembrei do Bruno, me lembrei da Cacá, e eu falei: meu, de verdade, eu tenho mais o que fazer, bicho. Eu tenho mais o que fazer, eu tenho tanta coisa na minha casa, me esperando, uma família linda, eu vou perder meu tempo olhando para um cara que eu nem sei quem é, que não vai resolver nada, que pode me trazer um problemão, vai que esse cara olha mais feio para mim ainda, e aí como vai ficar a minha situação aqui?
Por isso que o que a gente está aprendendo hoje aqui, irmãos, é forte demais. Ou a gente aprende a governar as nossas emoções, ou seremos governados por elas, e o fim do caminho vai ser de destruição. Deus está dando hoje a oportunidade da gente olhar com honestidade para a nossa vida, e principalmente para as nossas reações, as reações que a gente toma quando as coisas fogem do nosso controle, e descobrir, será que isso vem de Deus? Será que as palavras que a gente solta vêm de Deus? As nossas atitudes vêm de Deus? Quantas pessoas a gente conhece que perderam muito por serem simplesmente assim? Não, pastor, mas eu não consigo, eu preciso falar. Essa semana eu ouvi um testemunho, e talvez ele até ouça, né, isso, de um cara que trabalha comigo, e ele falou, posso te contar meu testemunho? Eu queria muito ouvir o testemunho dele, de verdade. E aí, ele veio me contar, ele é pastor, e aí ele viveu numa igreja bem bagunçada, assim, com muitos problemas, e o pastor entrou na cabeça dele, falando assim, cara, Deus tem um chamado para você, se você precisar abandonar sua família, você abandone para viver o chamado de Deus. E a esposa dele falava assim, cara, isso não vem de Deus, isso não é de Deus, não vai por esse caminho. Só que o pastor entrou tanto na cabeça dele, que ele tinha certeza que o pastor estava falando em nome de Deus, e se ele precisasse abandonar a família dele, ele tinha que abandonar. A esposa dele ficou falando, isso não vem de Deus, isso não vem de Deus, não vem de Deus, e ele me contou com os olhos cheios de lágrimas, ele falou, pastor, chegou um dia que eu fiquei tão irado, que eu fechei a minha mão para dar na minha esposa. Falou, você tem noção do nível que eu cheguei? Eu fechei a mão, eu não dei nela por Deus, eu ia perder tudo ali, ia perder meu casamento, ia perder minha família, ia perder meu ministério, eu podia ser preso por conta de algo que me disseram e eu não soube enxergar a voz de Deus. E ele falou, graças a Deus que eu me controlei, o Espírito do Senhor me controlou. Hoje eu vivo um casamento muito feliz, próspero. A minha esposa tinha razão, como sempre, né? Ela tinha razão, ela estava certa e hoje a gente está muito bem. Irmãos, será que isso não fala sobre nós? Quantas brigas a gente poderia ter evitado se a gente soubesse controlar melhor as nossas emoções? Quantos problemas a gente tinha evitado? Há pessoas perdendo o casamento porque não conseguem controlar as suas palavras. Gente que acredita que é o diabo que tem agido, mas na verdade, você só precisava de terapia. Você só precisava controlar melhor as suas emoções. Na verdade, o nosso grande inimigo dentro de tudo isso não é o diabo, é o nosso descontrole emocional. Porque quem não sabe se controlar é como uma cidade com os muros derrubados. O inimigo nem precisa trabalhar, é a gente mesmo que faz o trabalho sujo. Gente que insiste em dizer, não, esse é meu jeito. Essa é a minha personalidade. Ei, deixa eu te dizer, se você continuar com esse seu jeito, com essa sua personalidade, você vai acabar com tudo que você tem de mais importante. Ou a gente aprende a controlar as nossas iras e as nossas emoções, ou a gente vai ter o fim que Moisés teve. Alguém que tinha a oportunidade de terminar desfrutando e terminou apenas desejando. Será que a gente não consegue colocar a mão na consciência e dizer, se eu continuar nervosinho desse jeito, eu vou perder coisas importantes? Quantas oportunidades de emprego, quantas oportunidades de negócios, quantos amigos já se foram, quantas vezes seu filho perdeu a admiração por você, simplesmente porque você é um cara chucro, uma mulher chucra, se essa palavra existe, alguém que escreveu, não leu, o pau comeu, comigo é assim, vai nessa. Sabe, irmãos? É hora da gente fazer as contas e ver que às vezes o nosso jeito está fazendo a gente perder coisas muito importantes. Às vezes você é essa pessoa que uma hora está aqui, aí você arruma confusão com o pastor, você arruma confusão com o irmão, o líder, o obreiro da igreja, o cara do GC, você vai arrumando confusão. Aí você sai da igreja falando assim, essa igreja não presta. Na verdade, não vou dizer que não presta é você, mas na verdade é você que arruma confusão por onde você passa. Será que nenhum emprego é bom? Será que em todos eles você foi perseguido mesmo? Ou será que você é só uma pessoa difícil de lidar? Faça as contas. Veja tudo que está em jogo. Veja se vale a pena mesmo comprar esse tipo de briga. Deus mandou falar. O Moisés pegou o cajado e desceu a pancada na pedra 2 vezes. Sabe o que aconteceu? Perdeu a oportunidade de experimentar o momento mais maravilhoso de toda a sua vida.
Tem gente que está perdendo a oportunidade de viver coisas grandes, porque fala demais e se controla de menos. Sexta-feira, eu e a Cacá, a gente tem jeitos um pouco diferentes, né? Então, eu falo muito, abraço todo mundo, tal, fico na igreja, se eu pudesse, eu ficava aqui para fechar a igreja todo domingo. A Cacá não, acabou o culto, ela já pensa, ela é racional. Ela fala assim, a gente vai demorar 1 hora e pouco para chegar em casa, e tem que ir para a igreja à noite ainda, tem alguma coisa lá, não sei o quê, papapá. Então, ela vai organizando. Eu sou tipo a pastora Evelyn, a Cacá é tipo o pastor Yuri. Aí, sexta-feira, quando a gente recebe alguém em casa, aí eu sou o cara que vou ficando até tardão lá conversando. A Cacá, ela vai raciocinando, amanhã tem que acordar cedo, amanhã tem isso, dia que eu tenho que fazer a pregação. Aí, essa semana, os papéis se inverteram. Ela marcou uma reunião lá em casa com um casal de São Bernardo, e aí eu falei, cara, a gente, não vamos deixar ficar tão tarde, porque eu preciso fazer meu sermão e tudo mais. Então, vamos lá, vamos fazer o que tem que fazer, mas, e a Cacá falava, e puxava assunto, e falava, eu falei, o sangue de Jesus tem poder, né? Aí eu comecei a dar aqueles toques para ela, sutis, né, tipo, assim, aí, né? Aí beleza, passou, mas estava um clima muito legal mesmo, estava bem gostoso, de verdade. Mas eu estava raciocinando, eu falei, amanhã de manhã eu tenho treinamento lá em Colorado, eu tenho que fazer meu sermão e tudo mais. Aí acabou, eles foram embora, aí na minha cabeça eu já estava assim, vou acabar com a Cacá agora, lá vai ver. Eu vou falar para ela, tá vendo? Agora eu me senti igual você. Lá no culto, quando eu fico lá conversando e você quer ir embora, é bom, né? Tal. Eu ia falar um monte para ela. Aí eu lembrei que eu ia pregar sobre controle e sua ira. Eu falei, caramba, não posso, né? E aí eu guardei aquilo para mim, aí ela veio, demorou, né? Eu falei, demorou, tá tudo bem, vamos dormir, que amanhã a gente acorda cedo. Porque não vale a pena, irmãos. Hoje eu poderia estar aqui pregando sobre algo que eu não vivi ao longo da semana, ia estar com uma cara assim para poder dizer, como que eu vou falar para os caras não se irarem se eu me irei? Como que eu vou falar para se controlar emocionalmente se eu estou com um problema com a minha esposa, sem falar com ela na igreja? Não vale a pena, tem briga que não vale a pena entrar. Você já viu futebol de crente? Os irmãos estão aqui, é o pior futebol que tem às vezes. Os caras entram duro e chega dando a paz do Senhor. E é pastor brigando com o presbítero, é o presbítero agredindo o diácono. Quando vai ver, às vezes é mais fácil ir num futebol fora da igreja. Por quê? Porque os crentes estão desaprendendo a se controlar emocionalmente. Irmãos, eu estou falando de tudo aqui. Quantos avivamentos a gente perdeu por causa da raiva? Deixamos de entrar na terra prometida por causa de raiva, por causa de falar demais. Dinheiro que a gente perdeu, parente que deixou de falar com a gente, amigos dentro da igreja. Tem gente que pula de igreja em igreja porque é raivoso demais. Arruma encrenca em todo lugar que passa, aí você não cria raiz, só que isso não afeta só você, isso vai afetar sua família, sua esposa, seus filhos, porque eles têm que comprar suas brigas, eles vão ficar pulando de igreja em igreja igual você. Aí você está no trabalho, você não abaixa a cabeça para o chefe, você vai pular de trabalho em trabalho e vai atrapalhando a vida financeira da sua família. Ei, é dia da gente começar a colocar a mão na consciência, porque senão Deus vai dizer o que disse para Moisés. Moisés, sua postura, esse seu jeito de resolver as coisas, está te impedindo de viver os meus planos, você está atrapalhando os meus planos, e eu vou ter que parar com o meu plano, para ver se você se toca e trata a sua raiva. Sabe, irmãos, nós somos grandinhos demais já, para a gente ser dominado pelas nossas emoções, a gente já viveu coisa suficiente, para saber que a ira não resolve nada. Ah, pastor, mas falaram de mim, eu tenho que ir lá resolver, eu tenho que ir lá tirar satisfação. Eu tenho que tirar satisfação? Por que eu tenho? Quem que está te obrigando? Será que não é o seu ego? Você tem que resolver porque você quer resolver, porque você quer sair por cima. Não, pastor, eles têm que saber agora que eles não estão mexendo com qualquer um. Eles têm que saber, ou você que quer saber? Ou você que quer fazer eles saberem? Para tapar algum buraco emocional que tem aí dentro, e por isso você fica arrumando confusão. Hoje é dia da gente aprender, irmãos, a simplesmente seguir em frente, deixar as pessoas irem. O cara te fechou, meu amigo, olha o tanto de coisa que você tem para perder,
deixa embora. Ah, mas falou uma palavra que eu não gostei, deixa vazar. Você é aquilo que falou? Não, não é. Então deixa para lá. Vai viver a sua vida, vai buscar os planos do Senhor. Você vai ser impedido de entrar na terra da promessa, porque você quer arrumar confusão. Ei, rebeldes, vocês têm que ver aqui que eu vou tirar a água da rocha. Ei, Moisés, acabou. Essa sua postura não é digna, não. Você não está me santificando, não vai entrar e acabou. E não fala mais nada sobre isso. Sabe, irmãos, nós estamos numa grande obra e a gente não pode parar. Eu preguei sobre Neemias aqui uns domingos atrás. O Neemias está lá no alto do muro, trabalhando, pintando o muro, arrumando as coisas. Aí tem 2 caras lá embaixo perturbando a vida de Neemias. Eu fico imaginando se ele desce para tirar satisfação. Não, agora eles vão ver. Agora eles vão ver. Cadê? Fala na minha cara. Eles estão em 2, ele era só 1. Os caras iam matar ele, o muro ia ficar sem subir, a cidade ia ser afetada, o Neemias ia ser morto e acabou. Mas não, a resposta de Neemias é: ei, vocês 2 aí, cala a boca, eu estou numa grande obra, eu não posso parar, eu não vou parar, eu não vou ser impedido de viver a promessa de Deus por conta das emoções, não vou. Essa é a minha oração por nós hoje, irmãos, que o Senhor nos encha de domínio próprio, e que a gente descubra a satisfação de manter a nossa ira sob controle. Irmãos, é muito bom a gente manter a nossa raiva sob controle, é bom. Quando você descobre que você podia explodir, mas você escolheu não explodir. O cara deu uma entrada no futebol, você podia revidar com o dobro de força, mas você escolhe não revidar. A pessoa falou nas suas costas, falou um monte de você poderia ir lá e acabar com ela, você tem prova, mas você decide não se meter com esse tipo de coisa. Por quê? Porque não vale a pena. Eu não estou dizendo aqui que é hora da gente deixar as pessoas tripudiarem sobre a nossa cabeça, não é isso. Eu estou dizendo que é hora da gente escolher as nossas brigas. É hora da gente escolher as brigas certas. Porque senão, eu ouvi essa semana, senão Deus não tem motivo para defender a gente, porque a gente sempre se defende. Para que Deus vai defender? Para que Deus vai te proteger se você é bom nisso? Se você sabe como resolver? Se você sempre tem uma palavra na ponta da língua para falar? Guarde isso aqui, ó. Forte não é aquele que sai quebrando tudo pela frente. Forte de verdade é aquele que tem a força necessária, mas a mantém sob controle. Pode deixar aqui, Vitão. Eu descobri isso antes do Bruninho nascer, lendo, pesquisando, né, sobre paternidade e tal. E aí eu achei uma página que falava assim: pai, você tem que ser forte. Você tem que ser forte para defender o seu filho num momento de... Sabe quando a confusão começa? Você está ali na entrada do estádio, e aí o bicho começa a pegar. Você tem que ser forte para proteger seu filho. Vem, para você ver se eu não mato todo mundo que está aqui para proteger meu filho. Você tem que ser forte para isso, mas manter essa força em segredo. Forte de verdade não é aquele que sai quebrando todas as coisas. Forte de verdade é aquele que tem poder para isso, mas guarda essa força para a hora certa. Para de querer arrumar confusão, para de querer arrumar briga em todo lugar que você passa. Guarde a sua língua, guarde o seu coração. Para que você vai se meter em qualquer confusão? Deus tem um futuro melhor para a nossa vida, Deus tem a terra da promessa para nós, mas nós só vamos entrar se soubermos controlar as nossas emoções. Essa é a minha oração por nós, que Deus nos dê a sabedoria necessária para a gente saber lidar com as nossas emoções. Ei, você que é colérico, não, eu sou nervoso que eu sou colérico. Se você não sabe nem o que é colérico, deixa para lá. Eu sou colérico, eu sou esse cara mesmo, eu falo mesmo, não estou nem aí. Ei, colérico, deixa o Senhor controlar a sua personalidade. Para de usar a sua personalidade como muleta. Porque tem gente que fala, não, é porque eu sou fleumático, é porque eu sou sanguíneo, é porque eu sou melancólico. E aí a gente vai usando isso de muleta. Não, eu sou assim porque a minha avó, por parte de pai, ela era... Não, para. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Quem controla a nossa vida é o Senhor. Nós não chamamos Deus de Senhor à toa, é porque Ele tem que controlar tudo que nós somos. Por isso que na hora que a gente quer socar, a gente pensa e a gente diz, não, quem controla a minha vida? Minha emoção é o Senhor. Não, então eu não vou, porque Jesus não espera isso de mim. Que o Senhor tenha domínio sobre as nossas personalidades, que as nossas emoções não nos dominem, que nós não sejamos guiados por impulsos, mas que nós sejamos um modelo de homens e mulheres parecidos com Jesus.
lá em Gálatas 5:22, eu encerro aqui, Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito é muitas coisas, paz, alegria, bondade, longanimidade. Sabe o que significa longanimidade? É ser tardio em irar-se. Longanimidade é alguém que demora muito para ficar irado. Isso fala sobre Deus, mas isso tem que falar sobre nós. É um fruto do Espírito dentro de nós. Precisamos ser pessoas que demoram para ficar nervosa, que demoram para perder a linha. Porque imagina se Deus perdesse a linha com tudo que a gente faz, irmãos. Imagina só, com todas as besteiras que a gente já fez ao longo da vida, se Deus ficasse nervosinho com qualquer coisa, não sobrava nenhum. Mas Ele é longânimo, Ele é tardio em ficar irado, e se Ele é, nós devemos ser também. Eu oro para que sejamos longânimos, homens e mulheres de paz, gente que controla a sua ira, gente que mantém a sua raiva sob controle. Quer ficar com raiva? Fica com raiva de você mesmo, pelos seus pecados, pelas suas debilidades, pelas nossas debilidades, pelas nossas falhas, pelo quanto de vezes que a gente tenta fazer a vontade de Deus e não consegue. É o que Paulo disse: o bem que eu quero fazer, eu não faço, o mal que eu não quero fazer, se eu faço, maldito homem que eu sou, eu não consigo, quem que vai me livrar? Quer ficar com raiva? Fica com raiva de você mesmo, mas guarda a sua raiva dos outros, que ninguém tem nada a ver com seus problemas. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a sairmos daqui protegidos, com o nosso coração controlado. É dia de controlarmos a nossa ira. Eu disse isso no culto das 9, quero repetir aqui. Quando a gente pede paciência para Deus, o que Deus faz? Deus manda todos os brasileiros mais atribulados para trabalhar junto com você, na sua frente. Todos os senhores com 89 anos vão dirigir na sua frente, aí você descer de carro, eles vão estar a pé. Você não vai conseguir passar, porque você pediu paciência. Quando a gente pede para o Senhor nos ajudar a controlar a nossa ira, nós seremos alvejados de todos os lados. Eu oro para que essa semana você tenha muitas oportunidades de passar raiva e controlar a sua raiva dentro de você. Amém? É isso aí. A gente vai sair daqui e a gente vai saber, essa palavra vai ficar no seu coração. A gente vai guardar essa palavra e toda vez que a gente sentir muita raiva, a gente vai falar, vou lembrar do que o pastor falou, Moisés não entrou na terra prometida porque perdeu a linha. Eu não vou perder a linha, eu não vou perder a minha promessa, eu vou continuar guardado e protegido aqui no Senhor. Senhor, essas pessoas estão me fazendo passar raiva, mas o Senhor é o meu protetor. Eu não vou perder a linha com esses caras, não. Não vou. O Yuri Alberto não vai tirar minha paz hoje. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Você pode se colocar de pé aí onde você está? Minha primeira oração nessa série de mensagens é para que o Senhor nos ajude a controlar melhor as nossas emoções. Não seremos dominados pelas nossas emoções, porque quem não consegue controlar suas emoções é como uma cidade com os muros derrubados. Nós não somos cidade com os muros derrubados, não ficaremos expostos, não ficaremos vulneráveis, nossa cidade está guardada no Senhor. Nos dias de maior angústia, não perderemos a linha em nome de Jesus. Feche seus olhos aí, deixa eu orar por você. Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado pela história de Moisés, que nos ensina nos acertos, mas que também nos ensina nos erros. Essa é a beleza da sua palavra. Não há homens perfeitos ali, a não ser o Senhor Jesus, que passou por essa terra e não errou em nada. Todos os outros nos mostram como fazer e como não fazer, e assim é com a história de Moisés, um homem cheio de qualidades, um líder excepcional, mas que no último momento ali pisou fora da faixa e perdeu a oportunidade de viver algo grandioso com o Senhor. Pai, eu oro para que não sejamos assim, que isso não aconteça com a gente. Nos ajude a controlarmos as nossas emoções. Queremos governar as nossas emoções, não sermos governados por elas. Queremos controlar as nossas emoções, porque o Senhor é Senhor sobre a nossa vida, não só sobre o nosso espírito, não só sobre a nossa vida física, mas também sobre as nossas emoções. O Senhor é Deus sobre tudo que sentimos, o Senhor é Deus sobre tudo que pensamos, o Senhor é Deus sobre tudo que desejamos. Nos nossos momentos de maior raiva, nos apegaremos ao Senhor e nos lembraremos de que o Senhor é poderoso para guardar o nosso coração. Livra, Senhor, a nossa boca de falar palavras que não deveríamos. Guarda a nossa vida, Senhor, de tomarmos atitudes equivocadas. Senhor, pessoas aqui que estão passando dias difíceis no trabalho, que o Senhor dê autocontrole, domínio próprio para eles, controle do alto sobre a vida deles, em nome de Jesus. Se há empresários autônomos aqui, gente que tem funcionário, que eles tratem bem os seus funcionários,
que eles tratem os seus funcionários como homens e mulheres de Deus, que não escape uma palavra atravessada que machuque o coração deles, em nome de Jesus. Deus, guarde, Senhor, nós que somos, às vezes, CLTs, gente que trabalha nas empresas, Pai, nos ajude a ouvirmos as palavras e guardarmos no nosso coração e não reagirmos por impulso. Faça isso em todas as áreas da nossa vida, Pai, guarda os nossos casamentos, maridos que maltratam suas esposas, gente que fala mais do que deveria, gente que é grosseiro com as suas esposas, esposas que são grosseiras com seus maridos, que isso tenha fim hoje, em nome de Jesus. Leva, Senhor, a nossa vida cativa à obediência da sua palavra, como ela diz. Senhor, salva casamentos do divórcio aqui nessa manhã. Livra, Senhor, as famílias, os pais e as mães que estão perdendo a admiração dos seus filhos porque são ignorantes. Não queremos ser pessoas ignorantes, mas queremos controlar a nossa raiva e sermos homens e mulheres mais parecidos com Jesus. Essa é a nossa oração. Nós oramos crendo, Pai, crendo que o Senhor continua sendo Deus que tem controle sobre corpo, sobre espírito e também sobre a nossa alma, Pai.